Você já percebeu como é fácil se adaptar ao ambiente em que estamos? Como as conversas que temos e os ambientes que frequentamos moldam o nosso coração? A convivência tem um poder sutil. Ela molda nossos pensamentos, nossas falas e muitas vezes até o que consideramos normal. Às vezes, sem perceber, começamos a adotar o tom, as piadas, as críticas e até o olhar de quem anda com a gente. É sutil, mas poderoso, não é mesmo? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Eu sou Milena Moraes e fico muito feliz com a sua companhia. Neste vídeo vamos continuar a interpretação e a reflexão sobre o versículo 1 do Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nos vídeos anteriores falamos sobre não andar segundo o conselho dos ímpios e não se deter no caminho dos pecadores. E hoje vamos refletir apenas sobre a última parte do versículo, em que o salmista traz uma advertência muito importante. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas o que significa assentar-se na ideia deste versículo? No contexto bíblico, assentar-se é muito mais do que apenas estar presente ou passar por ali. É diferente de andar, que ainda sugere movimento. Assentar-se é acomodar-se, estabelecer-se, declarar pertencimento. Nesse sentido, o assento representa aceitação, comunhão e permanência. Logo, quem se assenta deixa de ser visitante e se torna parte do ambiente. Você consegue perceber que o salmista nos mostra a progressão sutil da queda espiritual? Ela não acontece de uma vez, é um espiral que termina com a acomodação. Primeiro, o homem anda no conselho dos ímpios. Ele se expõe. Depois, ele se detém no caminho dos pecadores. Pensa em participar. Por fim, se assenta na roda dos escarnecedores. Se mistura, se identifica e se acomoda. E é por isso que o salmista encerra esse versículo com essa advertência. O último estágio da queda espiritual é assentar-se nesse lugar, na roda dos escarnecedores. Então, quando nos assentamos na roda errada, começamos a absorver valores e atitudes que nos afastam do coração de Deus. O perigo está justamente aí. O último estágio da queda espiritual é a familiaridade com o pecado, onde você deixa de ser visitante e passa a ser parte integrante de um ambiente. É quando começamos a absorver valores e atitudes que nos afastam do coração de Deus. Hoje vamos refletir sobre o que significa não se assentar na roda dos escarnecedores e como manter o nosso coração firme em Deus e em Sua palavra, mesmo quando o mundo tenta nos puxar para essa mesa de zombaria espiritual. Para entender o perigo de se assentar, se acomodar, precisamos mergulhar na natureza do próprio lugar, na identidade desse círculo. Então, o que é a roda dos escarnecedores? Na cultura hebraica, no contexto em que esse versículo, esse salmo foi escrito, a roda é o círculo de comunhão, o grupo com quem partilhamos ideias, tempo e risadas. E para entender quem se assenta nela, precisamos entender o que é o escárnio. Muitos dicionários o definem como uma zombaria, ou desprezo manifestados com a intenção de ridicularizar algo ou alguém. É uma atitude de desconsideração de quem não tem respeito por algo ou por alguém. Portanto, os escarnecedores são, em essência, os zombadores. Eles agem com arrogância, pois a palavra de Deus diz: o vaidoso e arrogante chama-se zombador. Ele age com extremo orgulho.
Logo, a raiz do escárnio é sempre o orgulho. Estes escarnecedores falam coisas maliciosas, fofocam e falam mal de outras pessoas pelas costas, sem se preocuparem com o mal que estão causando. Portanto, os escarnecedores, segundo a Bíblia, são aqueles que zombam do que é sagrado e menosprezam a obediência a Deus. Eles promovem um tipo de ambiente em que a fé é ridicularizada e o pecado é normalizado. E é por isso que um cristão não deve ser um escarnecedor. A expressão roda dos escarnecedores representa um grupo de pessoas que ridicularizam o que é santo e fazem pouco caso das verdades de Deus. Eles não apenas andam pelo caminho do pecado, eles zombam daqueles que escolhem andar com Deus e em santidade. Essa atitude é tão destrutiva que a palavra nos dá uma ordem clara. Mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele falar. Em outras palavras, afaste-se das vozes que desprezam a sabedoria de Deus, porque essas vozes vão pouco a pouco minar a sua fé e obscurecer seu discernimento espiritual. O escarnecedor é aquele que torna o sagrado motivo de piada, que trata com ironia o que é santo, que prefere a crítica ao arrependimento. E é aqui que mora a sutileza, meu querido irmão, minha querida irmã. O inimigo não quer apenas que você peque, ele quer que você se assente, permaneça, se identifique com o erro, até que o escárnio se torne seu ambiente natural e até que você já não se reconheça mais como filho ou filha de Deus. Por isso, precisamos vigiar, pois essa roda não é literal e pode ser sutil, muitas vezes invisível, aparecendo em qualquer lugar. Vamos ver os tipos de escárnio que podemos cometer sem perceber. Primeiro tipo de escárnio, o sarcasmo da roda social. Pense naquele grupo de amigos onde a fofoca e o julgamento correm soltos. Não é que eles falem abertamente contra Deus, mas eles zombam das pessoas que escolhem fazer o que é o certo, ou daquele colega que está se esforçando em buscar a santidade. Eles chamam de fanático ou fanática quem é zeloso na oração. Ou, em outros casos, transformam o erro moral grave de alguém em motivo de fofoca para prejudicar sua imagem ou manchar sua reputação, e riem do pecado, tratando-o como piada inofensiva. Quando você ri junto, você não só aprova, você se assenta, você começa a ver o mundo pelos olhos deles. Agora pare e pense. Imagine se diante de um erro grave seu, alguém fizesse exatamente isso com você, contra você. Você não se sentiria humilhado, ferido? Segundo tipo de escárnio, o feed da zombaria digital. E quanto à sua roda digital? O algoritmo te serve um banquete de sarcasmo. É um grupo de WhatsApp onde a crítica destrói a igreja, ou um feed de rede social onde a sinceridade da fé é sempre recebida com um meme ácido ou um emoji de revirar os olhos. Você não está falando, mas está absorvendo o espírito da crítica e do cinismo. Você se assenta nessa roda de zombaria digital quando o riso fácil sobre coisas sérias se torna seu entretenimento diário. Agora pense comigo, se o seu alimento diário é sarcasmo, crítica e ceticismo, como a sua fé, que precisa se nutrir de pensamentos bons e da palavra de Deus, vai conseguir crescer e florescer? Terceiro tipo de escárnio, a roda interior da dúvida. E se o escarnecedor for você mesmo, você mesma? É quando você começa a usar argumentos intelectuais ou a voz da incredulidade que ouviu por aí para zombar dos seus próprios valores. Você começa a falar coisas como: essa parte da Bíblia é muito antiquada, é muito antiga, ou minha vida cristã é muito chata, não vale a pena. Até que depois de tudo isso, você já está pensando: minha vida cristã é uma farsa.
Logo, você se afasta totalmente, se assenta nessa roda, quando dentro do seu coração você ironiza a obra do Espírito Santo. Pense nisso. Se você gasta toda a sua energia ridicularizando a própria fé e a palavra que deveria te sustentar, onde você vai encontrar raízes e força quando a verdadeira tempestade chegar? Portanto, como podemos ver com esses tipos de escárnio, o problema não é apenas o que se fala, é o que se forma dentro de nós ao participar disso. Porque toda roda tem um espírito que molda o coração de quem permanece ali. E por que precisamos nos guardar disso? A palavra de Deus diz claramente em Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Refletindo sobre a mensagem principal desse versículo, vamos ligar os pontos? Por que se assentar na roda dos escarnecedores é tão perigoso para o seu coração? Primeiro motivo, porque destrói a sua sensibilidade, que é o termômetro espiritual. O escárnio opera anestesiando seu coração. A primeira vez que você ouve uma piada sobre a quebra de um princípio, você sente um incômodo. Na quinta vez, você sorri. Na 10ª, você a repassa. O que antes te incomodava, que era o próprio Espírito Santo te advertindo, passa a parecer normal e até engraçado. Sua capacidade de se arrepender e de ser quebrantado é totalmente corroída. Segundo motivo, porque existe uma motivação oculta, que é a necessidade de se sentir superior. Tem algo que a gente precisa ser honesto, ser honesta sobre o escárnio. Ele raramente é sobre o outro. Ele é sempre sobre quem está zombando. A zombaria, no fundo, lá no fundo, é uma tentativa de diminuir a grandeza de Deus, a santidade da fé ou a obediência do próximo para nos sentirmos mais confortáveis em nosso próprio erro. Se eu chamo a pureza de alguém de fanatismo, é porque eu não quero ser confrontado pela minha própria impureza. É um mecanismo de defesa que tenta derrubar o padrão para que o meu coração não se sinta confrontado pelo Espírito Santo. Terceiro motivo, porque despreza o que é sagrado, o verdadeiro valor. O escarnecedor tem prazer em diminuir o valor do que é precioso para Deus, a obediência, a santidade, o temor, a palavra. Quando você se assenta ali, começa a enxergar sua fé não como um tesouro que te dá vida, mas como um fardo ou algo clichê. Isso gera apatia espiritual, em que a oração vira um peso e a leitura bíblica uma obrigação chata. Quarto motivo, porque paralisa a ação, o fruto, a bem-aventurança. O final do Salmo 1 fala sobre ser como uma árvore plantada que dá fruto. Pensando nessa analogia, o escárnio é o veneno que seca a raiz dessa árvore. Ele te convence de que o esforço pela santidade não vale a pena, que a luta contra o pecado é boba e que você pode ser feliz apenas assistindo o mal de camarote, sem se envolver. A bem-aventurança só vem com a prática da palavra, mas a roda te chama à estagnação, à crítica improdutiva. Por isso, meu querido irmão e minha querida irmã, nosso coração é um jardim espiritual. Tudo que ouvimos, rimos, comentamos e aprovamos é uma semente, e o inimigo sabe disso. Ele tenta plantar zombaria, incredulidade e indiferença disfarçadas de humor, opinião ou sinceridade. Mas hoje eu estou aqui para te exortar. A palavra de Deus nunca nos deixa apenas com o diagnóstico do problema. Ela sempre nos oferece o caminho da cura e da libertação. Como sair da roda dos escarnecedores? Ou como permanecer fora da roda dos escarnecedores? Meu querido irmão, minha querida irmã, se você se identificou com alguma coisa desse vídeo, fique tranquilo. Há uma boa notícia.
O mesmo Deus que alerta você é o Deus que te convida a levantar-se dessa roda e voltar a caminhar com Ele. E o primeiro passo para se levantar e recomeçar é a confissão sincera. Se você reconheceu que se assentou ou se contaminou com o espírito do escárnio, saiba que o perdão está disponível. A palavra de Deus afirma: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, Deus te chama de volta para a comunhão verdadeira, para o círculo da graça, da fé e da presença do Espírito Santo. Hoje, o Espírito Santo está te chamando a sair da roda dos escarnecedores, a se afastar das influências que têm zombado da sua fé, do seu propósito e do seu amor por Deus. Talvez você tenha se sentido deslocado por tentar viver de forma íntegra. Talvez você tenha sofrido críticas, piadas, rejeição. Mas lembre-se, a verdadeira bem-aventurança está em permanecer fiel, ainda que isso custe o seu lugar em algumas rodas do mundo. Não se assente onde Deus não se assenta. Não se acomode onde o Espírito Santo é ignorado. Não ria do que entristece o coração de Deus. Porque há um outro lugar preparado para você, a mesa da comunhão com o Pai, onde há plenitude de alegria e descanso para a alma. E para selar essa decisão de se levantar da roda dos escarnecedores e voltar a caminhar com o Pai, eu te convido a fechar seus olhos por um instante e orar comigo essa oração de confissão e restauração. Senhor Deus, Pai de amor, eu me coloco diante da Tua presença neste momento. Eu confesso que me assentei em rodas que zombavam da Tua palavra e da Tua santidade. Eu confesso o riso fácil, o sarcasmo, a crítica destrutiva e a fofoca que contaminaram o meu coração e me afastaram de Ti. Eu confesso as vezes em que ironizei a obra do Teu Espírito Santo na minha vida, ou me acomodei em ambientes que desvalorizavam a minha própria fé em Ti. Pai, eu peço o Teu perdão, limpa minha mente e purifica o meu coração, conforme a Tua palavra promete em 1 João 1,9. Eu decido neste momento levantar-me da roda dos escarnecedores. Senhor, eu escolho me assentar aos Teus pés na comunhão da Tua graça. Restaura minha sensibilidade espiritual, renova o meu propósito e me ajuda a ter prazer na Tua lei e na meditação da Tua palavra. Que a minha vida seja um jardim que dá frutos e não um ambiente de escárnio. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Se este vídeo impactou você, deixe seu like, compartilhe com alguém que você ama e não deixe de se inscrever no canal. Em breve, continuaremos a reflexão sobre o Salmo 1. Espero você no próximo vídeo.